Olá, vamos seguir então na aula de urgência. Essa é a segunda parte e nós vamos falar, né, a partir do que a gente havia conversado na aula anterior, né? Onde a gente já definiu os cenários possíveis, como a gente vai investigar a dor, como a gente vai caracterizar a dor espontânea e dor provocada, certo? E nós entendendo então dentro de um fluxo de diagnóstico e decisão terapêutica. Então, pensando em um dente com dor provocada, é aquele dente que dói com frio, com calor, ou diante de algum estímulo mecânico, como a mastigação, certo? Ou, né, um outro cenário, que é o cenário de dor espontânea, onde o sintoma, a dor espontânea, ela já está me informando que há uma inflamação irreversível do órgão pulpar. Mas quando eu estou pensando em dor provocada, não necessariamente eu tenho um quadro de um dente que pode ser mantido o seu conteúdo pulpar, né? Por quê? Porque a dor é uma das questões que eu investigo para definir o diagnóstico pulpar. O que mais que a gente avalia para definir o diagnóstico pulpar? A condição clínica, a ausência de edema, fístula ou mobilidade não compatível com risólise, e os aspectos radiográficos, a ausência de rarefação pulpar compatível com necrose. Então, quando eu avalio clinicamente, não tem edema, fístula e mobilidade. Quando eu avalio radiograficamente, não tem rarefação que indique degeneração pulpar. E o paciente tem dor provocada, a indicação terapêutica para essa situação é a realização da restauração, o selamento dessa dentina, né, que está profunda e que está exposta. A nossa manipulação de tecido cariado será a remoção seletiva, né? Isso é o que a gente vai fazer na maioria das situações de uma lesão de cárie profunda com dor e que não tem nenhum sinal de degeneração pulpar. Existem exceções, né? Seriam raros os casos onde a gente faria remoção total. Isso a gente vai discutir muito pontualmente, né, quando a gente reiniciar as atividades clínicas, né? Cada um de vocês diante de um cenário clínico com o tutor de vocês, certo? E independente de ser a remoção total ou remoção parcial, pode acontecer a exposição pulpar. E daí, se acontecer a exposição pulpar, a gente vai ter que tratar a exposição pulpar. Pensando dentro de um outro fluxo, que é os dentes com degeneração irreversível, que são aqueles dentes que têm dor espontânea, né, e tem sinal clínico radiográfico de degeneração pulpar, certo? Eu vou fazer a biopulpectomia, que é a pulpectomia em caso de polpa viva, ou a pulpectomia em mais de uma consulta com uso de curativo de demora. E quando que a gente vai fazer? Vai depender do diagnóstico pulpar, né? Do tempo da consulta, do comportamento da criança e de questões técnicas que a gente vai falar a seguir. Então vamos pensar num cenário clínico. Então vamos pensar nesse dente aqui, o dente 85, né? Que clinicamente a gente vê uma cavidade endentina, seria uma 5A dentro da nossa classificação, certo? Se a gente pudesse tocar nessa cavidade, né, a gente sentiria um tecido amolecido em parte dela, apesar dela estar um pouquinho mais escurecida, com partes até bem escuras. O diagnóstico predominante sempre é o tato e tinha um tecido amolecido. Radiograficamente, o que a gente vê nesse dente 85? A gente vê um dente, uma lesão profunda de cárie, metade interna de cárie. O que mais que a gente vê? A gente vê alguma alteração que indique, né, uma degeneração pulpar? Não. Não tem aumento do espaço do ligamento periodontal, não tem rarefação interradicular ou periapical, não há rarefações internas ou externas que nos indiquem a degeneração do órgão pulpar. Então aqui eu estou fechando as três questões, certo? Eu tenho a dor provocada, eu tenho uma condição clínica e radiográfica que descarta a possibilidade de necrose. Portanto, eu fecho meu diagnóstico da polpa com uma chance grande, né, que a gente mais ou menos estima que seja por volta de 90% de acerto de que esse dente tem condições de ser mantido o seu conteúdo pulpar. Então, né, todo esse nosso diagnóstico, gente, das alterações clínicas e radiográficos, ele é prévio, né? Todo paciente, eu vou examinar aquele dente que eu julguei ser o causador da dor, se há edema, fístula, mobilidade, e radiograficamente se há alguma rarefação, certo? Essa situação, investigando com a mãe, eu descubro que a dor é provocada. Então, eu estou diante de um cenário onde eu posso afirmar com uma chance bastante de acerto de que não há degeneração pulpar, de que eu tenho uma pulpa viável.
Então, pensando nesse caso, né, sabendo de toda a condição clínica e radiográfica, num paciente com dor provocada, qual vai ser a nossa intervenção? O que a gente tem que fazer para um paciente como esse, uma situação como essa? A gente tem que selar, né? Selar essa dentina que está doendo, porque é muito profunda e certamente ela está sendo estimulada, né, e manifestando esse sintoma. Então, nosso selamento é a nossa restauração. Que a gente vai fazer dentro de que forma a manipulação do tecido cariado? Fazer a remoção seletiva de tecido cariado, tá? Isso vai ser a maior chance do que vai acontecer, certo? Poderia estimar que 90, 95% dos casos a gente vai fazer a remoção seletiva de tecido cariado. Ou, né, dentro das exceções, uma remoção total de tecido cariado. De qualquer forma, pode acontecer exposição pulpar. Então, pode acontecer exposição pulpar na presença de tecido cariado e pode acontecer exposição pulpar na ausência de tecido cariado. Pensando na possibilidade que é exceção, que é a remoção total de tecido cariado. Vocês podem ver que essa cavidade do dente 55, o fundo da cavidade não tem tecido cariado, né? Então, aqui foi feita a remoção total, certo? Então, a ausência de tecido cariado, uma mínima exposição e com o diagnóstico transoperatório. Então, aqui é o momento que eu tenho que enxergar um vermelho intenso, vivo, eu tenho que sangrar, né? A polpa tem que sangrar e ela tem que fazer a hemostasia espontânea, que é um indicador clínico de que ela não está com uma inflamação irreversível e que, portanto, ela pode ser mantida. Essa situação é a situação que a gente faz o capeamento pulpar direto. Portanto, é muito raro fazer um capeamento pulpar direto, porque é muito raro fazer remoção total de tecido cariado. Mas se ocorrer, nós vamos saber fazer. Então, após os 5 minutos de hemostasia, naquele sítio de exposição, a gente coloca a pasta de hidróxido de cálcio, por cima o de cal, o cimento de hidróxido de cálcio, e depois virou uma restauração convencional, que pode ser de resina ou de cimento de anômero de vidro. Qual é a outra possibilidade? Quando há exposição pulpar, ou até múltiplas exposições pulpares, na presença de tecido cariado. E quando tem exposição pulpar com tecido cariado, eu não tenho como capear. O que eu tenho que fazer é a pulpotomia. Então, vai ser um tratamento mais invasivo, né, do que o capeamento pulpar direto. Por quê? Porque eu não posso capear uma polpa diante da presença de tecido cariado. Nós vamos aí fazer toda a remoção de tecido cariado, completa de parede lateral, parede de fundo, abertura do teto da câmara, remoção de todo o conteúdo pulpar e vai ficar lá os filetes, né, radiculares, as embocadoras do canal para nós avaliarmos a hemostasia espontânea. Então, irriga abundantemente com soro fisiológico, coloca as bolinhas de algodão lá na embocadora dos canais, espera 5 minutos no relógio, olha, parou de sangrar, não está subindo sangramento, né, na câmara pulpar, está nos dizendo que é possível fazer a pulpotomia. Colocamos a pasta de hidróxido de cálcio, colocamos o de cal e virou uma restauração como qualquer outra. Então, pensando nos fluxos, né, de possibilidades. Ou o paciente tem dor provocada e a gente já descartou qualquer degeneração, porque a gente já viu se o dente tem fístula, edema e mobilidade, porque a gente já viu se o paciente tem qualquer rarefação na região de furca e todas as rarefações que poderiam indicar comprometimento do órgão pulpar, e a gente vai indicar a restauração, seja ela remoção seletiva ou total, que vai ser exceção, pode ocorrer exposição, se ocorrer exposição, a gente vai tratar a exposição. Mas é possível com dente com dor provocada seja indicado a pulpectomia? O que vocês acham? Sim, é possível, porque imagina a gente fazendo uma pulpotomia e não faz hemostasia espontânea. E a gente tenta 1, 2 vezes e não ocorre hemostasia espontânea. Ou seja, a técnica da pulpotomia não pode ser realizada, porque não tem um preceito básico que é a realização da hemostasia espontânea. Portanto, eu vou ter que seguir mais adiante na técnica, eu vou ter que fazer o esvaziamento do conteúdo pulpar e fazer a pulpectomia. Então, é possível, essa é uma questão bem importante, gente. É possível que um dente com dor provocada, sem nenhum sinal clínico e radiográfico prévio, daquele meu diagnóstico prévio, de degeneração pulpar, tenha realizado uma pulpectomia. Por quê? Porque tem tratamentos, né, como são os tratamentos conservadores da polpa, que têm condições para ser realizados. E pode ser que no transoperatório da polpa, eu identifique que aquela polpa não pode ser mantida. Certo? Então, vamos continuar agora dentro de uma perspectiva de dor espontânea, saindo desse fluxo aí da dor espontânea. Se um dente tem dor espontânea, ele está me dizendo que ele está irreversivelmente inflamado. Eu vou fazer uma bio em uma sessão
ou uma pulpectomia em mais de uma sessão com uso de curativo de demora? Quando que eu farei cada uma dessas situações? Né? Então, aqui, lembrando para vocês, esse fluxo que a gente já discutiu de dor provocada, com a possibilidade de exposição pulpar, onde eu posso ter a presença de tecido cariado, daí a realização de pulpotomia, ou grande exposição pulpar, ou ausência de hemostasia, e ter que seguir mais adiante em casos até mesmo de remoções totais, onde eu pretendia fazer um comprimento pulpar direto, por exemplo, e que pode chegar numa pulpotomia. E ambos podem chegar numa pulpectomia, tá? Então, essa questão é bem importante. Voltando para a nossa dor espontânea. Dente com dor espontânea, inflamação irreversível. É muito importante identificar a origem. Qual é o dente causador? É em sessão única quando? Quando for casos de bio, onde dá tempo e tem um comportamento favorável, eu consigo fazer em uma sessão só. Eu posso ter um caso de bio que eu queria fazer em sessão única, mas não deu. Por quê? Porque a criança tinha um comportamento super desafiador ou porque eu não tinha tempo. Lembrem, é uma urgência. Uma urgência, às vezes eu organizei entre um paciente e outro, na vida real. Depois que vocês saírem do ambiente institucional da URGS, agora pós-pandemia, então vai ser um paciente só, mas na vida real de vocês estão com a agenda cheia. E vocês marcaram um paciente no meio que era para ver a condição da dor e teve que fazer uma pulpectomia. Não deu para fazer aquela biopulpectomia numa sessão só. Por quê? Porque não dava tempo, vocês têm um outro paciente esperando na sala de espera. Então, isso pode acontecer. Agora, quando que eu sempre, né, sem pensar, eu sempre farei o uso de medicação e, portanto, uma endo e mais de uma sessão? Quando eu tenho uma necro com lesão, certo? Quando eu tenho uma complexidade técnica muito grande, então eu não consigo fazer o PQM completo, por exemplo, naquela sessão. Quando tem um comportamento muito desafiador, demora muito mais, né? Tendo que segurar uma criança chorando, né? A cabeça se mexendo, ou quando tem um tempo disponível restrito. Então, aqui um caso do dente 75, uma lesão de cárie profunda. Se vocês olharem na mesial ali, vocês vão ver que a gente nem consegue individualizar o que é lesão de cárie, o que é câmara pulpar. E a gente tem um caso de indicação, então, de pulpectomia. Foi feita a abertura, remoção do teto da câmara, remoção da polpa coronária. E vocês podem ver ali na foto número 2, a invocadura do canal com os remanescentes radiculares, que aqui era um caso de bio. O PQM completo, né, de 3 a 4 instrumentos a partir do que entrou no comprimento de trabalho, irrigação abundante com hipoclorito de sódio, secagem, EDTA e colocação da pasta de hidróxido de cálcio. Por cima da pasta vai o cimento de hidróxido de cálcio e posteriormente uma restauração convencional. Aqui foi uma restauração com ionômero fotoativado. Quais são os medicamentos que a gente pode utilizar em casos de pulpectomia? Tem um chamado Formocresol, que vai ser não muito comum, né? Porque a gente só pode utilizar em casos onde eu tenho conteúdo pulpar, a presença de polpa viva, com o intuito de cessar a dor. Então, digamos que eu estou lá tentando abrir a câmara pulpar, no caso de dor espontânea, onde a indicação era realizar uma pulpectomia. Eu estou tentando abrir a câmara pulpar e dói. Complemento a anestesia e dói. A gente não usa na odontopediatria a anestesia intrapulpar. A gente coloca o curativo de demora, uma bolinha de algodão com Formocresol, e espera que essa criança fique 48 horas ou até 7 dias, usualmente na clínica vai ser 7 dias, e na próxima sessão a gente continua a fazer a pulpectomia. O Formocresol é um material tóxico, agressivo, uma toxicidade bastante alta, mutagênico, teratogênico. Ele não é um material interessante que fique num canal vazio, portanto, ele sempre vai ser indicado sob polpa viva, porque o próprio tecido pulpar ele vai segurar a permeabilidade, né, e a solubilidade desse medicamento em regiões periapicais, que não é o que a gente deseja, certo? Ele só vai ser utilizado entre as sessões. Via de regra, canal vazio é pasto de hidróxido de cálcio, certo, gente? E em casos de abscesso de face, então a criança com aumento de volume de face, o que a gente vai fazer? É muito importante que a gente defina se essa criança tem envolvimento sistêmico. O que é envolvimento sistêmico? Prostração, febre, mal-estar. Então, se essa infecção odontogênica ou ela causou uma repercussão sistêmica nessa criança, eu preciso da antibiótico terapia. Se ela não tiver repercussão sistêmica, mesmo que ela tenha aumento de volume de face, nós não usaremos antimicrobiano. A gente vai fazer o tratamento, abrir o dente e fazer a endo
em mais de uma sessão, obviamente com trocas de curativo, certo? A medicação intracanal sempre vai ser a pasta de hidróxido de cálcio, canal vazio, pasta de hidróxido de cálcio. Aula que vem, a gente vai continuar essa temática, né? Falamos sobre as demais situações de urgência: trauma, ectopias, gengivo, estomatite herpética aguda e aftas. Certo, gente? Bom estudo. Se precisar rever alguma parte, revejam. Se quiserem tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Certo? Tenham uma boa semana e até a próxima aula.